E aí, meu fera, meu aprovado, como é que você está? Tá tudo bem? Comigo tá tudo bacana. E agora nós vamos falar de divisão dos elementos químicos, continuando a aula de tabela periódica, né? Uma divisão importante para os elementos químicos é feita em relação ao caráter metálico e não metálico. Nessa primeira parte nós vamos estudar os metais, os não metais ou ametais e os semimetais. Olha, tem tabela periódica que nem usa mais os semimetais, como eu expliquei nos vídeos para trás, tá? Mas eu vou falar deles sim, porque caso caia em alguma prova, né, ou você vai estudar para algum tipo de concurso que usa o semimetal. Mas hoje, normalmente, não se tem mais semimetal na tabela periódica. Ou o cara é metal, ou o cara é um não metal, ou ele é um gás nobre, ok? Então vamos lá. Algumas características dos metais para a gente começar. Dos 114 elementos químicos da tabela periódica, 92 elementos químicos são metais, certo? Sendo que 24 são representativos, 38 são de transição externa e 30 são de transição interna, certo? Você vê que a maioria dos elementos são metais. A principal característica química dos metais é a sua tendência a formar cátions. Então os metais tendem a formar cátions, certo? Se possível, tudo isso você vai anotando. Lembrando que cátions são os carinhas, os íons cátions, né? São os carinhas que têm carga positiva, né? E ao constituir substâncias simples ou compostas. Agora, fisicamente, os metais apresentam as seguintes características. Anota aí, meu amado fera. Vou até passar um tracinho aqui para falar só dos metais por enquanto. Primeiro, já que você já estava anotando aí, né? Eles são bons condutores de calor. Opa, deixa eu botar outra cor. Eles são os bons condutores de calor e eletricidade. Eletricidade. Certo? Eles são maleáveis, ou seja, pode ser transformado em lâminas. Então, eles são maleáveis, certo? Opa, maleáveis. Eles são dúcteis. O que é dúcteis, Sandrão? Quer dizer que pode ser transformados em fios, beleza? Os metais também possuem brilho metálico, certo? Os metais, eles possuem uma cor entre acinzentado e prateado, né, com exceção do ouro, que é dourado, e o cobre, que é meio avermelhado. Então a maioria, ele é... Opa, estou fazendo de vermelha, eu esqueço para mudar de cor. E escrever a mesma cor. Ele é meio acidentado, ou até mesmo prateado. E prateado, certo? Mas lembre que o ouro é dourado e o cobre é meio avermelhado, né? A maioria deles, a temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius, eles são sólidos, a 25 graus Celsius, com exceção do mercúrio, beleza? Que ele é líquido, ok? Então, essas são as propriedades dos metais. Eu quero concluir aqui fazendo uma observação do tio Sandrão para você. Sandrão, qual é a observação, hein? A observação é que os metais alcalinos, ou seja, da família 1A, e os metais alcalinos terrosos da família 2A, não são como os metais que estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. Eles têm algumas características peculiares, beleza? Bacana? Vamos falar um pouco agora dos não metais ou ametais. Vou apagar aqui, vou pausar o vídeo para apagar aí um pouco aí o que eu escrevi sobre metal, tá bom? Então olha só, os ametais ou não metais, eles são no total um grupo de 15
elementos químicos, certo? São 15 elementos químicos. E que tem a tendência de formar ânions. O que são os ânions? Os ânions são os carinhas que tendem a ganhar elétrons. Então eles vão ficar com carga negativa. Fisicamente, os ametais apresentam de maneira inversa aos metais. E aí a gente tira só algumas exceções, né, para isso que eu acabei de falar para você. Então, geralmente, os ametais apresentam características diferentes dos metais. Por exemplo, os metais não são bons condutores de calor, certo? Não são bons condutores de calor. Também não são bons condutores de calor e nem de eletricidade. De eletricidade. Certo? Então, eles sabem que são diferentes dos metais. Isso quer dizer o seguinte: se eles não são bons condutores de calor e nem de eletricidade, quer dizer que eles são isolantes. Eles são isolantes térmicos e isolantes elétricos. São bons, né? Outra característica dos ametais: não possui brilho. Não possui brilho próprio, como no caso dos metais. Uma outra característica também dos não metais é que, com as exceções, né, a maioria deles são sólidos, né? A maioria é sólido a temperatura ambiente, ou seja, a 25 graus Celsius. E também são gasosos, né? Uma boa parte deles são gasosos, já ia esquecendo. Com exceção do nosso querido bromo, que ele é líquido, certo? Mas como gasosos, nós podemos citar aqui, ó, nós temos o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro. Beleza? Bacana? Agora, falando um pouco sobre as exceções aqui do brilho, cadê o nosso querido brilho? Eu posso fazer umas exceções aqui, que é o seguinte: o iodo, que é sólido, um sólido cinza escuro, com um brilhozinho metálico, e a grafita, que é um alótropo, o grafite, né? Grafita, que é um alótropo do carbono, certo? E que também possui um certo brilho metálico e é um bom condutor de calor e eletricidade, viu? Esse cidadão aqui. Opa, esse cidadão aqui. Ok? Bacana? Então aqui eu já posso, mais ou menos, você saber por que ocorre uma ligação química. Na verdade, você vai saber mais a fundo por que ocorre uma ligação química, porque na verdade a intenção é diminuir a energia, né? Então, é muito fácil ocorrer uma ligação química entre um metal e um metal, porque um tende a doar e o outro tende a ganhar elétron. Isso nos próximos assuntos. Bacana? Bom, vou apagar aqui, pausar o vídeo para falar um pouquinho de semimetais, ok? Falando agora um pouco de semimetais, como eu falei, né? Classificar alguns elementos químicos como semimetal está em desuso atualmente, né? Mas de acordo com a classificação dos elementos, eram semimetais, né? Consideravam semimetais o boro, o silício, deixa eu aumentar a tela, o germânio, o arsênio, o antimônio, o telúrio e o polônio. Esses eram considerados os semimetais, né?
porque eles tinham propriedades intermediárias. As propriedades eram intermediárias entre os metais e os ametais, né? Então eles podiam tanto formar cátions, perder elétrons, quanto ânions, ganhar elétrons. Então algumas características dele, duas características principais do semimetal, era o seguinte, que eles possuíam um brilho típico semimetálico, e eles são semicondução ou semicondutor, ele tem uma semicondução de corrente elétrica. Bacana, mas hoje em dia a tendência é dividir esses elementos em metais e ametais. Então, por esse critério, são considerados metais germânio, beleza? O antimônio e o polônio. São considerados não metais, certo? O boro, o silício, o arsênio. Desculpa, eu troquei aqui, né? Eu falei uma coisa e marquei outra, né? Então vamos lá. São considerados não metais, certo? Boro, silício, arsênio e telúrio. São considerados metais, germânio, antimônio e polônio. Beleza? Bacana? Agora eu vou apagar tudo para falar um pouco sobre gás nobre e hidrogênio para você, ok? Na verdade não precisa nem apagar, é só mudar aqui, ó, que ele já tinha escrito já no outro slide já. Então vamos aqui falar dos gases nobres. Bom, os gases nobres são os elementos químicos da família 8A, como nós já vimos, né? E os gases nobres são um conjunto de 6 elementos químicos. Quem são eles, Sandrão? Você vai lembrar: hélio, ou é feio, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Bacana? Eles apresentam como principal característica a inércia química. Então esses caras são inertes, certo? O que é inerte, Sandrão? Inerte quer dizer que eles não precisam se reagir com ninguém para existir na sua forma isolada. Eles não precisam, eles são encontrados na natureza como átomos isolados. Átomos isolados. Tá certo que hoje em dia a gente já consegue fazer alguns óxidos, né? Ligar, por exemplo, existe óxidos de xenônio, por exemplo. Como, por exemplo, existe o trióxido de xenônio e o tetróxido de xenônio, certo? Esses elementos não formam composto espontaneamente, pois são muito estáveis. Logicamente, lembre-se que a distribuição eletrônica, os caras tentam ser os gases nobres, né? De uma maneira simples para você entender. Eles são estáveis e na forma isolada e não possuem tendência a doar e nem a receber elétrons. No nosso dia a dia, os gases nobres a gente encontra em vários lugares. Por exemplo, xenônio. A gente encontra nos flash das câmeras fotográficas, os balões, né? Porque o hélio ele não é inflamável e ele é menos denso que o ar, então ele tende a subir, né? Os letreiros, né, são de neônio, né, que você fala neon, beleza? Então essas são algumas características dos gases nobres e no nosso dia a dia. Bacana? Vamos falar agora do hidrogênio. Nosso querido hidrogênio, todo mundo sabe, né? Hidrogênio, que tem número atômico 1, né? Ele é um elemento totalmente atípico a tudo isso aí, cara.
É totalmente atípico. Sandrão, por que ele é atípico? Olha só, ele não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica, certo? Em nenhum grupo da tabela periódica ele se enquadra. Às vezes você coloca ele na família 1A, mas ele não pertence à família 1A, certo? Ele está lá porque justamente ele tem um elétron. Tem um próton e um elétron. Ele é o mais simples. Ele é o elemento químico mais simples. Certo? De todos os átomos da tabela periódica. No estado fundamental, possui apenas um nível de energia. Porque se fizer a distribuição eletrônica dele, você vai ver que a distribuição eletrônica dele é 1s1, ou seja, só tem uma camada. A camada K, que tem um elétron, certo? Ele é encontrado na forma de H2, de gás hidrogênio, da forma gasosa, certo? Nas altas camadas da atmosfera ou combinando com outros elementos, principalmente o oxigênio, né, formando o H2O, certo? Mas também ele pode formar com metais ou semimetais os hidretos. O que são hidretos? São compostos que possuem o hidrogênio e um elemento químico e um outro elemento químico, certo? E aí o comportamento modifica sensivelmente para cada caso. O hidrogênio, o nosso amigo aqui, cadê? Tem espaço aqui embaixo? Tem. O nosso amigo aqui, ele é o elemento mais abundante do universo, certo? Sendo que na Terra, né, ele é o nono mais abundante na Terra. Beleza? Então, galera, mediante que a gente estudou, tá aí, você agora já sabe a fundo, né, pelo menos uma boa aula para você fazer qualquer vestibular e qualquer concurso do Enem, você já sabe o que é um metal, o que é um não metal, um ametal, o que é um sametal, se é usado ou não, um gás nobre e um elemento atípico, que é o hidrogênio, ok? Então agora nós vamos fazer algumas questõezinhas relacionadas aos assuntos que nós vimos aí, ok? Então vamos para as questões, bora lá.